Sejam bem-vindos, quem for assistir ao vivo, quem for assistir gravado, seja bem-vindo da mesma forma. A gente vai conversar um pouquinho sobre a ansiedade, um dos maus do século, que está assombrando muito as pessoas. O meu convite hoje aqui é para a gente fazer um exercício, uma limpeza emocional, para a gente lidar com os níveis de ansiedade que está assombrando as pessoas, que está deixando as pessoas refém de algumas situações bem difíceis. Eu tenho recebido muitas pessoas nos últimos dias me pedindo socorro. Não estou conseguindo dormir, não consigo mais ter uma rotina saudável. Tenho vontade de chorar ou de dormir, mas não consigo dormir. Não consigo trabalhar, não tenho uma alimentação saudável, tudo que eu como faz mal, né? Então, tem muitas confusões internas aí, onde as pessoas estão se tornando reféns da ansiedade, sem saber como lidar. Qual que é o primeiro caminho para quem está dentro desse cenário? Vou buscar uma medicação. E eu digo assim, ó, tudo é válido, gente, para conter uma crise, uma medicação é válida. Até eu mesma já passei por experiências como essas, de os níveis da ansiedade extrapolarem, sair do controle. Eu não consegui mais ter uma rotina no meu dia a dia, isso já tem mais de 15 anos. E eu acabei, por uma necessidade mesmo, um pedido de socorro, eu acabei me direcionando para os medicamentos, mas para conter uma crise. Porque aí 1 mês, 2 meses, talvez, para a gente abrir caminho para poder se entender, para olhar para dentro, tá ok. O que não pode e o que não é saudável é a gente ficar refém só da medicação também, sem investigar as causas, os motivos que estão nos levando a ter uma postura ansiosa, a viver atropelando tudo, com os pensamentos acelerados, quando a gente tem uma demanda interna onde o corpo está completamente desconectado do emocional, da alma, do coração, né? Quando eu falo alma, coração, das emoções. Então há um descompasso. É como se o corpo fosse para uma direção e a mente, o coração e a alma para outra direção. Há um descompasso aí. E eu vou começar abrindo aí com uma pergunta bem instigante, uma pergunta bem direto ao ponto. Não é para responder essa pergunta e é para ficar no coração de cada um, né? E olhando para todo esse cenário aí atual que a gente está vivendo aí, onde foi que nós nos perdemos, tá? Por que tanta ansiedade? A gente vai começar olhando para os motivos, para cada uma colocar a mão no coração e tentar entender que a ansiedade é um sintoma. O corpo está a serviço do emocional. Quando a nossa parte emocional não está sabendo lidar com uma questão, ela vai dando sinais. Nós somos seres integrados, tá? Então vai dando sinais, até que vem uma demanda para o corpo. A ansiedade é o corpo dizendo, ó, não tá dando mais. Eu não dou mais conta. Faça alguma coisa aí, tá? Faça alguma coisa aí porque eu não tô dando conta. E a gente entra em pânico. É muito fácil a gente ficar sofrendo de ansiedades aí por 1 ano, 2, que até foi o meu caso. Eu fiquei acho que 1 ano mais ou menos com crises de ansiedades bem avassaladoras, dormindo mal, até que esse era o pedido de socorro para o meu corpo. E eu não entendia. Então eu tive síndrome de pânico. Lá no meu canal do YouTube tem já alguns vídeos gravados, com exercícios, com vivências para EFT, da EFT para a ansiedade, mas, gente, um exercício é completamente diferente do outro, uma causa é completamente diferente da outra, uma abordagem é completamente diferente da outra, até porque quando a gente fala em ansiedade,
é um contexto muito amplo, tem muitas nuances que a gente precisa olhar sobre a ansiedade. Então, para quem chegou aqui, para quem está chegando agora, vai ter um exercício, vai ter uma vivência de limpeza emocional para a ansiedade, tá? Se vocês conseguirem ficar até o final, tá? Não é uma live muito comprida, eu vou procurar ser objetiva, instigar bastante vocês a pensarem, a refletirem sobre a postura atual de cada um, de cada uma, tá? E dentro desse cenário, poder se ajudar a ver por onde eu abro uma porta de ajuda, por onde eu posso virar uma chavinha e de repente me ajudar, trazer uma luz para a minha situação. Esse é o objetivo de ser uma contribuição para que cada um possa trazer para a consciência aquilo que está sendo difícil, aquilo que está complexo para lidar, tá? Gente, então a pergunta que eu vou retornar a pergunta aqui, trazer essa pergunta de novo. Onde foi que nós nos perdemos? Por que tanta ansiedade? Tá? Por que tanta insegurança? Por que tanto pensamento acelerado? Por que desse ritmo hipnótico? Tá? Vou começar também a trazer para vocês aqui uma visão de que a nossa natureza não é sobre ter e fazer. A nossa natureza, nós seres humanos, a nossa natureza é sobre sentir e ser. E nós estamos, com o passar do tempo, principalmente depois dessa pandemia aí que veio muitas informações desconexas e com falta de verdades, nós ficamos num ritmo hipnótico. Esse ritmo hipnótico aí nos atropelou um pouquinho, digamos assim, bastante, tá? Bastante. Nós ficamos condicionados, aquilo que já tinha, ou melhor, aquelas pessoas que já tinham uma predisposição a estarem dentro de um ritmo hipnótico, só potencializou. A questão é que esse ritmo hipnótico acelerado do nosso dia a dia e agora carregado de medos, só tende as coisas piorarem, tá? Só trouxe mais dificuldades, só tá tendo uma tendência a deixar com que os níveis de ansiedade se propaguem, tá? Então, ritmo acelerado, hipnótico, com medos, as coisas não vão dar certo, tá? Não vão dar certo. Então a gente é convidado, chega um momento que nós somos convidados a olhar, parar tudo. Não tem outro caminho, tá, gente? Não tem outro caminho. Parar tudo, puxar o freio de mão e olhar para dentro. Não tem como empurrar para baixo do tapete. Os motivos que nos levam, eu vou dizer aqui, os motivos que nos levam a ficar refém da ansiedade. Eu vou trazer aqui algumas situações, eu até anotei aqui para ficar bem objetivo e eu não ficar dando muitas voltas antes da gente fazer o exercício, tá? Tá? Se existe uma dissonância, não sei se vocês perceberam, se vocês têm consciência disso, existe cada vez mais uma dissonância com a nossa natureza. Uma dissonância sendo imposta contra a nossa natureza. Essa dissonância nos prende a ritmos hipnóticos que estão fora da nossa natureza. E uma das responsáveis por fazer isso acontecer é a própria mídia, a própria rede social, que não é usada de forma moderada, os próprios meios de comunicação, né? Eu vou dizer para vocês assim, acho que para quem segue o meu trabalho ou para quem já está nesse caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, já está um pouquinho mais por dentro de entender que nós somos seres integrados, conectados a corpo, mente, espírito, tudo uma coisa só.
O nosso campo energético está ali toda hora ditando as regras das nossas emoções. Então nós vivemos o tempo todo o nosso sentir, o nosso emocional, ele emite uma frequência energética. Tá? Nós estamos todo o tempo condicionados a estarmos numa certa frequência energética. E os meios de comunicação, mais especificamente jornais, esses onde trazem informações de notícias com tragédias, com tristezas ou com programas que nos alienam, tá? Que não são informativos, que não trazem conhecimento, que não trazem nada que vão nos agregar. Eles sabem disso, tá, gente? Eles sabem que existe uma frequência energética do ser humano que é ou do amor ou do medo. A nossa frequência energética natural, tá? A nossa frequência energética natural é do amor, é a nossa natureza. A frequência energética do medo é aquela que muitos jornais operam o tempo todo, colocando o povo, as pessoas, a população no medo. Tá? Porque colocando no medo há interesses das grandes corporações em vender remédios, em vender coisas que vão deixar as pessoas cada vez mais hipnóticas, até mesmo a própria tecnologia, até todo ano criando novos aparelhos de celulares, novos computadores, novas tecnologias, novos programas para venderem, né? Então eles sabem disso. E aonde que eles vendem isso, se não na internet e se não na TV? Então nós ficamos numa dissonância que é contra a nossa natureza, uma dissonância energética nos levando em direção aos medos cada vez mais. Quem já tem tendência fica ainda mais. Aí depois de a gente entrar numa frequência de medos por conta de vícios com televisão. Sabe aquela pessoa que precisa assistir o jornal todo dia? Precisa acordar de manhã e ligar alguma coisa para saber o que está acontecendo. Precisa ir para a internet e caçar lá um portal que traz umas notícias mundiais, tá? Isso tem uma frequência energética que é proposital para nos colocar dentro desse padrão hipnótico de medo, tá? Quando nós entramos nesse padrão hipnótico de medo, nós não confiamos mais em nós mesmos. Nós vamos ficar esperando que alguém nos diga ok, agora você pode ir, ok, agora pare, agora olhe para trás, agora olhe para frente. É um padrão hipnótico mesmo, tá? Esse é o propósito da situação. Não saia para a rua porque tem perigo. Não que a gente fuja da realidade, tá, gente? Pelo amor de Deus, não que a gente fuja da realidade. Existe perigo sim, mas a gente precisa ter consciência de onde realmente o perigo está e a gente precisa se resguardar de algumas situações. Mas acima de tudo, a nossa natureza é amorosa. Quando a gente está com a nossa vibração elevada, quando nós estamos focando no amor, na luz e não no medo e na sombra, nós temos muito mais consciência de onde realmente esses perigos estão. E não vamos andar refém de qualquer situação que não tem nem, às vezes, o porquê, tá? Então, só que aí é a intenção, onde que eu quero chegar. É a intenção proposital dos meios de comunicação, de muitas grandes mídias, da internet principalmente, para quem não sabe usar com moderação e para quem não escolhe ao que vou dar atenção. Se eu vou dar atenção para isso ou para aquilo, aquela pessoa que está meio que passando o rodo na internet, passando o rodo na TV, assistindo de tudo um pouco, né, sem ser seletiva, essa pessoa é bem alvo fácil de entrar nesse ritmo hipnótico. Então, se ela já tinha uma tendência a ficar ansiosa, só vai piorar, tá? Só vai piorar. Aí é muito fácil, gente, nós ficarmos na insegurança o tempo todo, desconfiando de todos, de tudo,
com medo de todos e tudo, com raivas, na reatividade, qualquer coisa que dá errado, às vezes um caixa de supermercado que a gente está lá, que de repente está demorando para ser atendidos, né? Eu mesmo presencio muitas pessoas perderem completamente o chão quando chega de repente um problema no caixa na hora de ser atendido, trava o caixa, alguma coisa, a pessoa entra na reatividade, ela perde a estribeira, ela xinga a pessoa que está ali, o funcionário que está atendendo a pessoa, né, fazendo uma prestação de serviços, ela perde completamente a noção de tudo, perde o controle e entra numa reatividade, numa discussão que não faz o menor sentido, sabe? Essas pessoas reativas que reagem sem ter consciência, né, elas estão dentro dessa ressonância energética. Ressonância energética que é a frequência do medo, é a frequência hipnótica. Então é muito fácil entrar aí nessa ansiedade. Agora eu vou somar a tudo isso, tá? Vamos somar, colocar tudo na conta, as nossas histórias de vida. Já pensou uma pessoa que tem um histórico de vida com muitas dificuldades, uma pessoa que tem um trauma, que viveu uma história traumática no passado, na infância principalmente, porque o que nós vivemos na infância é que dá origem à nossa identidade, dá origem à pessoa que nós somos. Tá? Às vezes algum trauma de infância que não foi ainda ressignificado e que está em ressonância com a nossa vida atual, no momento presente, na vida adulta que nós estamos vivendo, está tendo ainda uma ressonância daquele trauma da infância. Então já somos pessoas traumatizadas por alguma questão, já estamos com alguma dificuldade e de repente nós entramos sem muita seleção a dar créditos para programas que só mostram tragédias, programas de TV, jornais, portais na internet que vão mostrar às vezes situações que não são verdades. Até mesmo muitas, aí eu vou dizer aí, não é o caso de julgar, gente, mas existe muitas fotos, imagens, cenários que são mostrados nas mídias sociais de uma vida perfeita, colorida, abundante, sempre aquela pessoa viajando, postando fotos o tempo todo, né? Olha eu aqui nessa viagem, olha eu aqui nessa festa, olha eu aqui em família. Tá? Essas pessoas que estão o tempo todo exibindo, tendo necessidade de exibir os seus bastidores, a sua vida, o seu dia a dia, normalmente não é bem assim. Tá? Aquilo que é vivido com o coração, aquilo que é vivido de corpo e alma, que está sendo sentido, nem sempre e que é verdadeiro, nem sempre é mostrado. Tá? Aquilo que existe uma compulsão por mostrar, por exibir, por propagar, às vezes tem ali por trás daquela pessoa, desde que não seja celebridade, porque as celebridades são pagas para isso, é o trabalho delas, elas estão lá vendendo um comercial, vendendo uma marca, uma grife, então elas vivem disso, né? A gente já sabe, acredito que todo mundo já saiba, né? Eu estou falando das pessoas convencionais, muitas vezes são conhecidos nossos, e a gente aí começa a se sentir pequena, meu Deus, eu não viajo, meu Deus, eu não saio, meu Deus, eu não tenho muitos amigos, eu não vou a festas, eu não participo de eventos, né? Então a gente começa a se sentir cada vez mais pequenos diante de tantas exibições. Eu digo assim, essas são as pessoas que não estão fazendo uma seleção naquilo que elas estão dando visão, não estão ocupando o seu tempo. Não é bem assim. Normalmente a pessoa que se exibe demais, que mostra muita foto, que mostra muito evento, que mostra o tempo todo onde ela está, tem por trás ali às vezes uma necessidade de ser vista, uma necessidade de buscar aprovação, aceitação, tá? Então a gente confunde as coisas e daí se nós já somos
Já temos uma história para resolver que não resolvemos ainda, que jogamos para baixo do tapete. De repente nós já estamos nesse ritmo hipnótico que a mídia nos colocou, né, de jornais, de TV, de programas, de exibições, excesso de exibições de fotos, de vídeos, de conteúdos que só ostentam o lado externo do ser humano, não mostra o que está por dentro, porque é esse o papel da maioria dos perfis que tem nas mídias. A gente começa a se sentir menores, pequenos, e às vezes começa a trazer uma dor, uma tristeza mesmo, né? Então, não tem como a ansiedade não se manifestar. É onde eu quero chegar, tá, gente? A gente já avançou um pouquinho do tempo aqui, já vamos fazer nosso exercício. Não tem como não sentir ansiedade, então a gente fica se comparando o tempo todo, né? Se comparando, achando que estamos sempre abaixo de todo mundo, estamos sempre menos do que fulano, ciclano, do que tal situação, do que tal história, né? Então, a gente precisa, em resumo, nós precisamos sermos seletivos, ter consciência cada vez mais do que está por trás da nossa ansiedade, né? Às vezes é uma necessidade de sermos ouvidas, às vezes é uma necessidade de tomar consciência de algumas questões que não dá mais para adiar, de olhar para algumas histórias do nosso passado, da nossa infância, dos traumas que nós vivemos e que precisamos ressignificar. Às vezes não dá mais para jogar para baixo do tapete, né? E ajustar, principalmente também, ajustar os nossos hábitos, tá? Ajustar os nossos hábitos. Eu às vezes chego nas sessões terapêuticas, né, e pergunto para os meus clientes, as pessoas que estão em sessão comigo, como que está o seu ritmo de vida? O que você tem feito para se permitir viver um ócio criativo e saudável, para se permitir descansar, para se permitir desacelerar? E no passado, gente, assim, a gente emburreceu em muita coisa com essa tecnologia. No passado era muito comum, era muito normal a gente encontrar as pessoas falando que se conectavam com a natureza, que tinham alguma atividade física, nem que fosse uma caminhada, né? À medida que o tempo foi passando, que a gente foi ganhando mais oportunidades em relação à tecnologia, de um lado ajudou muito, de outro lado, ajudou também para essas pessoas que já tinham tendência a viver ritmos hipnóticos a se condicionassem cada vez mais no ritmo hipnótico. Então, de repente, eu chego numa sessão terapêutica e pergunto à pessoa: me conectar com a natureza? Como assim? Eu digo isso, vai para um parque, faz uma caminhada na natureza, não para se exercitar, para se conectar com a natureza, com a terra, com a energia da natureza. A fonte de vida de todo ser humano, da humanidade, é a natureza. E de repente a gente falar em se conectar com a natureza é um bicho de 7 cabeças. Como assim me conectar com a natureza? Como assim colocar os pés descalços e pisar num gramado? Como assim abraçar uma árvore? Como assim me sentir um com o universo? Sabe? Tá parecendo um bicho de 7 cabeças. Então as pessoas estão fechadas nas suas casas, ou na tela do celular, ou na tela do computador, ou na televisão. Né? As pessoas não respiram profundamente, as pessoas não ouvem o seu coração, não sabem meditar, têm até medo de desenvolver essa prática, né? Sendo que existem hoje grupos em todos os lugares, salvo cidades muito pequenas, muito de interior. Nas outras cidades sempre existem grupos que a gente encontra, inclusive esse é um caminho que a internet nos ajuda a encontrar grupos através das mídias para buscar uma prática de meditação, para buscar um grupo que faça yoga, para buscar um grupo que tenha acesso de repente a uma outra prática que a gente às vezes nem conheça.
tá? E para isso a internet ajuda, é para isso que deveria ser mais usada, né? Então, se não tem, vamos para os aplicativos. Tem diversos aplicativos que nos ensinam a meditar. O que é a meditação, se não, de início, até que a pessoa pegue o hábito, apenas um exercício de respiração. Então, a gente pode escolher o tempo todo ao que eu vou dar atenção, tá? Nós vivemos de escolhas o tempo todo. O tempo todo nós estamos escolhendo. Até quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. Então, nós precisamos retomar essa caminhada aí de encontro com a nossa natureza. Aonde nós nos perdemos quando nós deixamos de acessar a nossa natureza divina, que é a conexão com a fonte de vida, tá? A natureza do ser humano não é só sobre ter e fazer, é sobre ser e sentir. Se nós ficarmos o tempo todo correndo atrás de ter, correndo atrás de fazer e esquecermos de sentir a vida, sentir a respiração, sentir o amor próprio, a saúde não vai tolerar por muito tempo, não vai aguentar. A síndrome do pânico vem de posturas como essa, de posturas quando nós ignoramos todos os sinais do nosso corpo de que ele está precisando de ajuda, que ele está precisando que nós nos permitimos resgatar a nossa essência, tá? Resgatar a nossa essência divina. E aí também esse cansaço energético que a gente vem sentindo aí nos últimos tempos, eu diria esse cansaço energético, ele se desencadeou mais depois da pandemia, né? Onde as pessoas se sentiram castradas, fechadas, com medos, sem saber em quem acreditar, sem saber o que é verdade, o que é exagero, o que de repente é a indústria querendo vender cada vez mais medicamentos, e a gente não sabendo por onde buscar um conhecimento relevante, verdadeiro, de pessoas que a gente possa confiar. Então vem aí uma situação de cansaço energético mesmo, um cansaço onde a gente sente um peso nos ombros, um peso de cobranças dos outros, das outras pessoas. Depois vem a nossa autocobrança, as nossas exigências, as metas que nós começamos a deixar de lado, sonhos e objetivos que nós começamos a deixar de lado, né? E de repente entramos num ritmo, numa postura, num movimento de procrastinação. Né? É tanta coisa que a gente precisava decidir, que a gente precisava escolher, é tantas escolhas que as pessoas paralisaram. Por medo de decidir errado, eu não decido nada. Né? Então eu fico ali procrastinando. E a procrastinação, ela tem uma energia muito densa por trás. Essa energia densa nos cobra o tempo todo. E agora? Quando é que você vai decidir? É como se tivesse um chefe, né? O chefe é a nossa mente, nos cobrando o tempo todo. Lembra daquilo que você ficou de resolver? Lembra daquele objetivo que você ficou de realizar? Lembra daquela meta que você traçou? E aquele desejo e aquela conquista, né? Então, a nossa mente está o tempo todo ali, que nem aquele chefe assim, severo, rígido, que está o tempo todo nos lembrando daquilo que a gente está deixando passar, né? Que é a procrastinação. Então, esse cansaço energético que as pessoas vêm também para a terapia se queixando, olha, estou sentindo um peso nos ombros, estou sentindo um cansaço que não é físico. No meu trabalho nem faço com que eu me canse fisicamente muito, é só um cansaço mental, é um cansaço emocional. Eu chamo de cansaço energético, tá?
Cansaço mental e emocional é o cansaço energético. Isso também faz com que a gente entre em ansiedade, né? Porque é muita coisa, tá, gente? Então, nós precisamos voltar a nos sentirmos conectados com a fonte de vida, com a abundância, com o universo, com a natureza. Nós precisamos nos permitir sentir, simplesmente sentir a respiração, sentir o coração, sentir o vento, sentir a brisa da natureza, né? Sentir as pessoas ao redor, reconectar com a humanidade. Que é a humanidade que para cada um busque se reconectar com pessoas que vocês têm afinidade, tá? Reconexão e contatos humanos, às vezes a gente também precisa ser seletivas. Precisamos ser seletivos, para também não entrar aí em algumas ciladas, tá, gente? Às vezes a gente também fica forçando aí contatos com pessoas que não estão mais na mesma frequência energética e amorosa que a gente. E daí nós vamos começar a forçar uma barra e vamos nos sentir um peixe fora d'água. Tá? Isso vale para tudo, vale para amizades, vale para familiares, para parentes, colegas de trabalho. Tá? A gente às vezes tem que dosar para onde eu vou colocar minha energia. Tá? Até isso a gente está o tempo todo precisando escolher, tá bom? Eu vou convidar então vocês para a gente começar a nossa vivência agora. Eu não sei se todos que estão aqui já conhecem as vivências que eu faço com a EFT. A EFT é uma técnica energética que foi criada a partir da acupuntura com agulhas. O foco da EFT é tocar nos meridianos de energia para desbloquear os sentimentos densos, pesados e negativos, tá? Porque esses pontos que eu vou tocar com vocês são pontos onde está relacionado emoções. Todos esses pontos energéticos que eu toco têm uma relação direta com emoções pesadas, emoções que estão bloqueadas, de raivas, de medos, de inseguranças, de culpas, tá? Então, justamente tocando nesses pontos ajuda a liberar, a limpar, soltar, né? Qual que é a ideia? Soltar, limpar, né? É como aquela faxina mesmo que a gente precisa fazer que não dá mais para adiar. Aí a gente começa também a entrar em contato com a nossa essência divina e também ter conhecimento do nosso poder pessoal, sabendo que a gente às vezes precisa se conhecer melhor para sabermos quem somos em essência. E a EFT ela nos oportuniza muito isso, tá? Eu vou trazer frases talvez sistêmicas para ajudar nesse encontro conosco mesmo e uma conexão energética de luz, né? A conexão com a luz. Eu vou pedir então para quem já conhece os exercícios, é só me seguir, a gente só continua repetindo as frases, entrando em conexão e ok. Para quem não conhece o exercício, que de repente não entende ainda muito bem, se quiser acompanhar, assistir primeiro e fazer depois, eu acredito que a live vai ficar gravada, aí faça depois, tá? Fica a critério de cada um. Eu vou pedir então para respirar fundo, sentar confortavelmente numa cadeira, de preferência com a coluna ereta, focando agora nesses pensamentos acelerados, coração acelerado. Para cada um, a ansiedade se manifesta de uma forma.
Algumas pessoas ficam com o coração acelerado, a pressão até sobe. Algumas pessoas ficam com a respiração curta, não conseguem respirar direito. Às vezes tem até um pouco de excesso daquele suador frio, né? Aquela angústia no peito. É como se fosse ficar meio que paralisados, quase como se estivesse sentindo mesmo a síndrome do pânico. Né? Quando vem aquele medo excessivo, o pânico toma conta, de repente não consegue nem processar os pensamentos. Cada um tem uma reação. Tá? Para cada um o corpo vai emitir um sinal. Ok? Olhe para esses momentos onde vocês sentem que estão perdendo o controle, que estão perdendo o rumo. Vamos agora começar a bater no ponto do karatê. Vou afastar um pouquinho aqui para vocês me enxergarem. Eu tocar nos pontos, tá? Assim. Eu vou começar a tocar nos pontos energéticos, começando com a frase de preparação. Depois eu vou tocando nos demais pontos e vocês vão repetindo e me acompanhando, tá bom? Mesmo que eu esteja me sentindo refém dessa ansiedade, eu me aceito profunda e completamente. Vou falar mais uma vez. Mesmo que essa ansiedade esteja me deixando refém, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja sentindo essa ansiedade, e isso esteja me tornando refém de muitas coisas que eu não gostaria. Pensamento acelerado, sem processar as minhas escolhas. Ainda assim, eu procuro me aceitar profunda e completamente. Solte os braços. Veja se a respiração está solta, se está fluindo. É interessante e importante que a respiração esteja solta, tá? Que esteja fluindo. Não prendam a respiração agora. Se observem sobre isso. Agora é só vamos tocando nos meridianos e repetindo as palavras. Essa ansiedade está me tornando refém. Eu esqueço até de respirar. Esqueço de sentir. Esqueço quem eu sou. Esqueço de me conectar com a vida. Esqueço da minha natureza divina. Entro num ritmo hipnótico. E quanto mais eu estou nesse ritmo hipnótico, mais eu alimento esse ritmo hipnótico. Alimento com medos, inseguranças, tristezas. E quando eu me percebo, eu me perco completamente. Me descontrolo, fico reativa, não durmo direito, possivelmente nem o meu estômago faça uma boa digestão. Não sei como eu me perdi desse jeito. Talvez eu não tenha feito boas escolhas. Ao buscar ao que e a quem eu dou atenção. Talvez eu tenha dado atenção demais para programas de televisão
que me deixam ainda mais no medo. Programas de notícias com tragédias, programas que propagam o medo, programas que têm uma vibração energética hipnótica. Eu nem me dou conta, e talvez pelo próprio hábito, eu acabo indo atrás desses programas. Talvez seja excesso de uso de telas, de internet, de TV. E eu já esqueço de olhar para a grandeza da natureza, para o valor que tem o meu descanso, para o valor que tem o meu desacelerar, para o valor que tem o meu ócio criativo. Como eu posso resgatar a minha paz se eu não promovo a paz em mim? Se eu não promovo a paz na minha vida? Fica muito difícil. Talvez aquelas questões da minha história de vida que eu ainda não olhei possam estar sendo pesadas demais para carregar. Então eu jogo tudo na mesma cesta. Os meus traumas e as minhas dificuldades de vida. Péssimas escolhas ao que eu vou dar atenção. Falta de conexão com a fonte de vida. Hábitos que não são nada saudáveis. Então fica difícil respirar. Dessa forma, é muito fácil eu ser tomada pelo medo, pelo descrédito, sem saber quem eu sou, sem saber do ser humano que eu sou, do meu potencial, do meu propósito de vida. É muito fácil eu me perder. E se eu me perco, me sinto refém de muitas coisas que não me fazem bem. E se eu pudesse, então, olhar para toda a minha história, olhar para a minha postura atual, olhar para os pesos que eu venho carregando, para a dificuldade que eu tenho de respirar em paz, e pudesse ajustar um pouquinho todo esse meu comportamento, ajustar um pouquinho os meus hábitos, me permitindo e me dando um sim. Eu posso. Eu quero. Eu consigo sair dessa frequência hipnótica. Eu consigo deixar de ser refém da ansiedade. Se isso implicar em mudar um pouquinho meu estilo de vida, em mudar meus pensamentos, mudar meu comportamento,
Talvez seja um preço bem baixo para um ganho imenso. Então eu me abro agora a essa possibilidade de me permitir focar na luz, de me permitir respirar, de me permitir me conectar com a fonte de vida, me alinhando com a fonte de vida. Eu me alinho agora com a fonte de vida. Reverencio o ser humano que sou. Reverencio as oportunidades que eu tenho de me resgatar. E me abrir para uma vida mais leve. Sendo a paz que eu quero ver e ser para o mundo. Respire fundo. Solte os ombros. E se observe. Observe pensamentos, comportamentos. Observem como que está o coração, a respiração. Gente, eu fico por aqui então. Agradeço a oportunidade de ser essa contribuição, entregando luz, leveza e paz na vida de cada um. Assim, se a gente conseguir se permitir, nós também vamos poder ser cada vez mais luz, não só iluminando a nossa própria vida, quando iluminando a vida das pessoas que nos cercam, ok? Tá tudo certo, a Luísa, ok, Luísa? O Dimas diz que se sentiu mais leve. O Johnson disse apenas agradecer. Agradecer. A Vânia, quanta leveza, já está quase dormindo. Imagina, faça isso mais vezes, faça antes de dormir. Faça mais uma vez, talvez hoje, se sentir, né? Ou outras vezes que você está acelerada, aquela pilha, né? E nós mulheres temos muito mais a tendência de sermos multifuncionais do que os homens, tá? Ok? Um abraço no coração de todos, muita luz e paz. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.